Josué capítulo 2, por favor. Josué capítulo 2 é o primeiro que vamos ler aí agora. Josué capítulo 2. Josué capítulo 2, quem encontrou e puder, se coloque de pé para a leitura. E Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 homens a espiar, dizendo: ide reconhecer a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então deu-se notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Por isso mandou o rei de Jericó dizer a Raabe: tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Vá até o versículo 12, por favor, para a gente ganhar tempo na leitura. Versículo 12 diz assim: agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que como usei de misericórdia convosco, vós também usareis de misericórdia para com a casa de meu pai. E dai-me um sinal seguro, de que conservareis com a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Então aqueles homens responderam-lhe: a nossa vida responderá pela vossa até a morte, se não denunciardes este nosso negócio. E será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa, presta atenção nisso, olha, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. E disse-lhes: ide-vos ao monte, para que porventura não vos encontrem os perseguidores, e escondei-vos lá 3 dias, até que voltem os perseguidores, e depois ide pelo vosso caminho. E disseram-lhe aqueles homens: desobrigados seremos deste juramento que nos fizeste jurar. Eis que, quando nós entrarmos na terra, atarás este cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizestes descer, e recolherás em casa contigo a teu pai, a tua mãe, a teus irmãos e a toda a família de teu pai. Vá mais à frente agora, por favor, capítulo de número 6, versículo de número 22. Capítulo 6, versículo 22. Que diz assim: Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta, e tirai de lá a mulher com tudo quanto tiver, como lhes tende jurado. Então entraram os jovens espias, e tiraram a Raabe, e a seu pai, e a sua mãe, e a seus irmãos, e a tudo quanto tinha. Tiraram também a toda a sua parentela, e os puseram fora do arraial de Israel. Olha para o teu irmão e diga para ele: na tua família vai ter livramento. Senhor Deus, nós amamos a tua presença, a tua palavra. Já vimos milagres subindo esse altar hoje, como foi o caso de Eloá. Temos a convicção de que o Senhor está no meio de nós. Sentimos a presença do Senhor se movendo em nosso meio durante a ministração dos louvores, porque o Senhor de fato se manifesta onde é adorado. E aqui está o povo que adora ao Senhor de todo o coração. Ah, meu Senhor, mantenha os céus abertos sobre nós, porque nós dependemos agora desse alimento precioso através da santa e poderosa palavra do Senhor. Precisamos estar de pé, e o alimento que vem através da palavra é o que nos sustenta nesse tempo. Fala, Pai, teus filhos ouvem, em nome de Jesus, amém?
Pode se assentar. O nome Raabe vai ser pronunciado ainda em alguns outros lugares da Bíblia, inclusive no Novo Testamento. No Novo Testamento, em Mateus capítulo 1, lá está o nome de Raabe, na árvore genealógica de Jesus. Em Hebreus, no capítulo 11, ali, se não me engano, no versículo 31, vai falar também sobre a fé de Raabe. O nome de Raabe vai figurar naquilo que é por nós conhecido como a galeria dos heróis da fé. O texto vai dizer que pela fé Raabe escondeu os 2 espias dentro de sua casa. Antes de chegar aqui, permita-me voltar um pouco para construir esse pensamento. Deus arrancou o povo do Egito sob o comando de Moisés. Moisés era o líder, mas houve um período em que foi necessário a Deus fazer uma transição. Deus agora vai transicionar a liderança. Deus vai recolher Moisés. Moisés sobe no alto do monte Dembó e Deus o retira da terra. Moisés morreu. É necessário agora que um outro líder se posicione. Deus já havia, o escolhido era Josué. Deus vem até Josué e vai dizer para ele: levanta-te, Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora. Deus vai afirmar para Josué: Josué, Moisés morreu. Moisés morreu. Levanta agora você. Se erga desse lugar. Deus vai reforçar aquilo que Josué já sabia. Ei, Josué, não adianta ficar prostrado. Não adianta ficar chorando agora. Não adianta deixar o desânimo dominar as suas atitudes. Moisés morreu. Levanta, Josué. Era como se Deus estivesse dizendo: olha, Moisés morreu, mas você está vivo, se coloque de pé. Moisés morreu, mas eu vou usar a sua vida agora, se coloque de pé. E Deus ainda vai dizer para Josué: eu vou entregar a você e a quem estiver contigo todas as terras que eu disse a Moisés que eu entregaria. O que Deus está dizendo com isso? Moisés morreu, mas a promessa está viva. Moisés morreu, mas eu não retirei aquilo que eu prometi. Moisés morreu, mas eu vou cumprir cada vírgula daquilo que eu entreguei como promessa. Eu não sei como está o teu coração, mas eu sei de uma coisa: a promessa de Deus para você, para a tua casa, para a tua família, ela está viva, ela está de pé, mesmo diante de um cenário de dor, mesmo quando você leva algum tipo de pancada desse negócio chamado vida, como Josué recebeu o impacto de tristeza com a morte de Moisés, mas mesmo Josué triste, a promessa estava de pé. Mesmo Josué no chão, a promessa estava de pé. Josué de cabeça baixa, mas a promessa estava de pé. Josué sem forças para se erguer, mas a promessa estava de pé. Por quê? Porque a sua condição momentânea não anula a promessa que é eterna. Levanta, passa esse Jordão, você e todo esse povo que está contigo, para a terra que eu jurei que daria aos filhos de Israel. Sobre a liderança de Moisés, foram enviados espias até a terra prometida. Moisés enviou 12 espias à terra prometida. Entre os 12, Josué, que é o novo líder agora, estava. Josué era um dos 12 espias que foram até a terra prometida. Só que o cenário agora é a conquista de Jericó. É a primeira conquista sobre o comando de Josué. A primeira conquista vai ser a cidade de Jericó. E agora Josué vai lembrar daquilo que Moisés fez. Que quando a liderança era de Moisés, Moisés enviou espias. Josué agora vai fazer a mesma coisa. Também vai enviar espias. A diferença é que quando Moisés enviou espias, homens, para espiar a terra, Moisés enviou 12. Quantos? Josué é o líder agora. E Josué não vai chamar 12 homens para enviar.
Josué só chama 2. Que coisa estranha. Se ele vai fazer algo semelhante àquilo que Moisés um dia fez, por que ele não copia Moisés naquilo que Moisés acabou fazendo? Porque se Moisés enviou 12, por que é afinal que Josué vai enviar 2? É porque Josué aprendeu uma lição com os 10 outros que Moisés havia enviado. Moisés enviou 2, mas vamos ser sinceros, só 2 prestaram. Porque 10 dos 12 voltaram de cabeça baixa dizendo: nós vamos morrer. 10 dos 12 voltaram de cabeça baixa dizendo: tem gigante lá, não adianta não, a gente é igual gafanhoto perto deles. Moisés enviou 12, mas só 2 voltaram de cabeça erguida. E agora Josué, para que ele vai enviar 12, se naquela ocasião só 2 voltaram de cabeça erguida? É melhor enviar poucos certos do que muitos errados. Então não envia 12, ele envia 2. E eu creio que esses 2 que ele vai enviar tinham as mesmas características que ele tinha. Porque entre os 2 lá atrás que voltaram, um era ele e o outro era Caleb. E na volta desses 12, sendo ele um dos 12, ele e Caleb vão se posicionar e vão dizer: não, tem gigante lá, é verdade, mas se o Senhor se agradar de nós, certamente vai nos entregar aquela terra. Ele agia assim, Caleb agia assim, e agora ele vai escolher 2 homens para enviar como espias. Eu creio que ele enviou 2 homens que tinham características semelhantes a dele. Por quê? Porque não adianta contar com covarde quando a batalha é grande. Não adianta contar com covarde quando o desafio é enorme. Não adianta pegar os teus problemas e ficar contando para qualquer um. Não adianta pegar as suas lutas e levar para dentro da casa da vizinha que não tem fé. Não adianta pegar as suas dificuldades e contar na casa daquela prima que nem crê que Deus existe. Para que falar com quem não resolve? Para que se abrir com quem só tem palavra de desânimo? Ele não envia 12, ele envia 2 nos quais ele confia. Esses 2 entram em Jericó. E quando esses 2 entram em Jericó, que é a cidade a ser conquistada, de acordo com o texto, eles entram na casa de uma mulher prostituta. E é interessante que a Bíblia vai dizer onde a casa dela está. A casa dela está em cima da muralha. A muralha era larga. Aquela muralha, meu irmão, era muito forte, considerada intransponível. A muralha era tão forte que em cima da muralha se tem casa. A casa de Raabe ficava em cima da muralha. E Raabe era uma das prostitutas daquela cidade. De acordo com a Bíblia, esses 2 espias se escondem, entram na casa de Raabe. Só que as pessoas da cidade perceberam a presença deles. E por que perceberam a presença deles de uma cidade que tem tanta gente? Porque quem é de Deus não passa despercebido. Quem é de Deus vira alvo. Por quê? Porque não passa despercebido. É por isso que onde você trabalha, o alvo é você. É por isso que no meio da sua família, o alvo é você. Porque quem é de Deus não passa despercebido. Eles são 2 dentro de uma cidade inteira. As pessoas sabem que eles são diferentes. Eles entram na casa de Raabe e alguém vê. E quem vê? Quem? A turma da fofoca. Conhece alguém? Não aponte o dedo. Sempre tem a turma da fofoca. Sempre tem os desocupados. Sempre tem as Maria vai para as outras. Sempre tem uma turminha que ao invés de colocar a barriga num tanque para lavar uma roupa moda antiga, prefere colocar o braço na janela e debruçar para ficar cuidando da tua vida. Sempre tem a turma da fofoca. A turma da fofoca também já tinha ali. Aí eles correm até o rei de Jericó e vão dizer: olha, tem gente estranha na cidade. Tem 2 hebreus na cidade. E onde é que eles estão? Entraram na casa da prostituta. Correram e entraram na casa de Raabe. A prostituta deu guarida. A prostituta abriu a porta para eles entrarem lá. 2 homens.
E agora o rei de Jericó manda os seus homens de guerra para a porta da casa da prostituta. Chamam a prostituta e dizem assim: coloca para fora os homens que você guardou aí dentro. São espias, vieram a analisar a nossa terra para guerrear contra nós. Coloque esses homens para fora. De acordo com o texto, Raabe decidiu esconder esses homens. Ela leva para o andar de cima de sua casa, para o terraço, e esconde esses homens lá. E diz para os soldados o seguinte: olha, realmente estiveram aqui, mas já foram embora, e foram por ali. Se vocês correrem, ainda dá para alcançá-los. Eu gosto desse texto, porque a casa é da prostituta, e os soldados não chegam metendo o pé na porta. A casa é da prostituta, mas os soldados que chegam para tentar pegar os dois espias não podem entrar. Eles não entraram. A casa é da prostituta, mas quem já estava guardando era Deus. Está pensando que eu estou maluco? Eu vou repetir isso aqui. A casa era de uma prostituta, mas Deus já estava marcando aquela casa. A casa era da prostituta, mas Deus já estava agindo naquela casa, porque Deus não deixou soldado nenhum entrar lá dentro. É interessante que na casa da prostituta o inimigo não entrou, mas na casa de alguns crentes o inimigo entra e sai a hora que quer. Desculpa, mas eu tenho que falar, ué. Você desculpa, mas eu tenho que falar? Porque ter uma carteirinha de igreja não garante nada, não. Dizer sou crente há 20 anos não resolve nada, não. Na casa da prostituta os inimigos pararam e não puderam invadir. Na casa de crente tem demônio entrando e saindo a hora que bem quer. Deixa eu voltar para o texto, porque agora esses soldados vão na direção que Raabe aponta para procurar os dois espias. Enquanto isso, a Bíblia vai dizer que Raabe sobe para o lugar que os dois espias estão, e vão dizer para os dois assim: olha, eu despistei os soldados, eu já entendi que o Deus de vocês já nos entregou, já entregou a cidade de Jericó nas mãos de vocês. Olha o que Raabe vai dizer, uma prostituta: porque o Deus de vocês é Deus em cima no céu e é Deus embaixo na terra. Olha o que alguém que nem pertencia ao povo de Deus está dizendo: o Deus de vocês manda em cima e manda embaixo. O Deus de vocês opera lá e opera na terra. O Deus de vocês governa no céu e governa na terra. O Deus de vocês tem poder no céu e tem poder na terra. O Deus de vocês já deu a vitória a vocês. Que é isso? É que Raabe sabia o que tem crente que vai saber nessa noite aqui. O quê? Que a vitória já é nossa. Raabe já tinha uma certeza que vai entrar no coração de muita gente aqui nessa noite. Qual? Deus já entregou a nossa vitória, só falta a gente tomar posse dela. E é interessante que a instrução que Deus traz a Josué, o que Josué sente da parte de Deus, é enviar só 2 homens. Quantos homens? Quantos? Olha para o teu irmão e pergunta para ele: quer orar comigo? Por quê? Porque Deus nunca precisou de muita gente para operar. Para construir uma arca, Deus só precisou de um, Noé. Para tirar o povo do Egito, Deus só precisou de um, Moisés. Para derrubar um gigante e matar, chamado Golias, Deus só precisou de um, Davi. Para tomar Jericó, Deus só precisou aqui da direção que veio para um, quem? Josué. Para acabar com os filisteus, Deus só precisou de um com uma queixada de jumenta na mão, quem? Sansão. Entenda uma coisa, para evangelizar os gentios no Novo Testamento, Deus só precisou de um, quem? O apóstolo Paulo. Para salvar a humanidade, com todo respeito, para salvar a humanidade, não é Maria, João, Pedro, Timóteo, Nicolau. Para salvar a humanidade, só precisa de um, quem? Jesus de Nazaré.
Ele não precisa de muitos. Para alcançar a tua família, Ele precisa de você. Para transformar aquela empresa, Ele conta com você. Raabe olha para esses homens e diz: olha, eu agi com vocês com misericórdia, porque os soldados queriam matar vocês dois. Eu sei que Deus está com vocês. O Deus de vocês está com vocês. Eu sei que o Deus de vocês já deu vitória para vocês. O que Raabe não sabe é que o Deus deles está de olho nela faz muito tempo. O Deus de vocês já entregou a vitória para vocês. Então eu guardei vocês, eu protegi vocês, eu escondi vocês. Ajam comigo com misericórdia. Quando vocês vierem tomar a cidade, porque eu sei que é isso que vai acontecer, poupa a minha vida, poupa os meus pais, poupa os meus irmãos e as minhas irmãs, poupa a minha família. Deixa eu te dizer uma coisa. Raabe era prostituta. Era o quê? Você acha que a família dela tinha orgulho dela? O que você acha que a família dela falava sobre ela? Quais palavras que eram ditas quando o assunto era Raabe? Raabe está intercedendo por alguém que com certeza despreza ela faz muito tempo. Raabe está pedindo por alguém que com certeza já riscou ela da caderneta de telefones. Raabe está intercedendo por alguém de quem com certeza ela já tem recebido desprezo. Alguém despreza, mas ela não se torna igual a quem despreza. Ela sabe que há um Deus todo-poderoso que pode perdoar os pecados dela e pode transformar a família dela. Quando vocês vierem, poupa os meus pais, os meus irmãos, as minhas irmãs, poupa, porque eu estou agindo assim com vocês. Jurem para mim, me deem um sinal. Aí olha o que o texto vai dizer onde a gente leu. Que Raabe faz esses dois homens descerem pela janela. Ela, através de cordas, faz esses dois homens saírem pela janela. Por quê? Porque a porta está vigiada. Eles descem pela janela do lado de fora de Jericó, porque a casa dela é em cima do muro. A casa dela é em cima da muralha. Ela abre a janela que dá para o lado de fora e faz os dois descerem por cordas. E diz assim, ó, mas poupa a minha casa. Aí esses dois, diante do que Raabe está fazendo, eles vão dizer o seguinte: olha, nós vamos fazer uma coisa. E se você não cumprir o nosso trato, a responsabilidade não é nossa. Mas faça o seguinte: quando nós viermos para tomar a cidade, porque agora eles sabem de uma coisa, o quê? A gente vai vencer. Agora eles têm a certeza, por quê? Porque a própria mulher da cidade está dizendo: Deus já deu a vitória para vocês. Eles foram espiar, mas agora eles estão voltando com a certeza: Deus já deu a vitória para o nosso povo. Quando a gente vier para tomar essa cidade, como você mesmo sabe disso, pega um fio, um cordão de cor escarlata e amarra na sua janela. Porque a casa que estiver com esse cordão de cor escarlata amarrada na janela será poupada. A morte nessa casa não vai entrar. Isso tem que ser um sinal entre nós, Raabe. A Bíblia vai dizer que assim que eles saem, Raabe pega um cordão, uma corda, algo assim, de cor escarlata, e amarra na janela. Cor escarlata, que cor é essa? Vermelho sangue. Repita comigo, cor de sangue. Fala de novo, cor de sangue. Aí é o seguinte, irmão, já estou caminhando para a conclusão, mas eu quero que você preste muita atenção no que eu vou te dizer. A Bíblia diz que a casa dela está em cima da muralha. Mas olha a estratégia que Deus deu a Josué para conquistar Jericó. Josué, pois não, senhor. Vocês vão rodear a muralha. Durante 6 dias vocês vão rodear uma vez por dia. No 7º dia, vocês vão rodear 7 vezes. Levem a arca que represente a minha presença. Leve as trombetas.
e todo mundo fique em silêncio. Quando eu der o sinal, quando soarem as trombetas, todo o povo grita. E quando o povo gritar, a muralha cairá. Não foi assim que a gente aprendeu? Não é assim que está nas revistinhas de quadrinho? Não é assim que está nos desenhos animados? Não é assim que a gente planeja, que a gente monta na nossa cabeça esse quebra-cabeça aí? A gente imagina esse povo rodeando a muralha, 32 quilômetros de circunferência. Eles vão rodear o primeiro dia, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. Agora, enquanto eles estão rodeando, com certeza tem alguém observando. Pergunta para mim quem? A moça da história, porque a casa dela é em cima do muro, e a janela da casa dela dá para o outro lado. Enquanto esse povo está lá embaixo rodeando a muralha, eu creio que Raabe está olhando da janela e está vendo aquela grande tropa de hebreu rodeando a muralha. 1 dia, 2, 3, 4, 5, 6 dias. No 7º dia, Raabe olha pela janela e eles estão rodeando. Opa, rodearam uma vez, vão embora? Não, eles vão rodear a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta vez. Quando eles estão rodeando a muralha a 7ª vez, toca a trombeta e todo o povo grita. E quando todo o povo grita, de acordo com a Bíblia, a muralha caiu. Mas e agora? Como é que eu termino essa história se a casa de Raabe estava em cima da muralha? Como que a gente consegue agora fechar esse texto, ou fechar essa pregação? Porque pregação tem que ter começo, meio e fim. Mas como que eu termino? Se houve um acordo, uma aliança com Raabe, de que a casa dela seria poupada, mas agora a casa dela que está em cima da muralha, a Bíblia vai dizer que a muralha cai. Que coisa! Só que na janela de Raabe tinha a cor do sangue. Eu vou dizer de novo. Na janela de Raabe tinha a marca do sangue. Na janela de Raabe tinha algo que representava o sangue. Que sangue? Não o sangue do cordeiro que foi derramado lá dentro do Egito. Não foi. Não foi o sangue que foi derramado em campos de batalha. Não foi. O sangue, a marca que está representada na janela de Raabe, é aquilo que tipifica, simboliza o sangue do cordeiro que traz salvação para quem está dentro da casa. Então peraí. A muralha e a casa de Raabe. É estranho para a gente ter que olhar para esse texto e entender isso, porque a muralha caiu, mas a casa de Raabe ficou de pé. Não, apóstolo, ela caiu. Eu te provo que não caiu aqui no versículo 22. O versículo 22 já é depois da queda da muralha. E olha o que Josué vai dizer. É Josué que vai lembrar aos dois, ó. Josué chama os dois. Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta. Mas que casa, se a muralha caiu e a casa dela estava em cima da muralha? Josué chama esses 2 e diz: entrem na casa dela. E o que está na sequência do texto? Entraram na casa dela. Que coisa é essa? A muralha caiu, mas a casa estava de pé. Eu vou dizer de novo: a muralha caiu, mas a casa estava de pé. É por isso que eu já disse aqui nessa igreja e repito hoje: a muralha não caiu para fora e nem caiu para dentro. O que foi que aconteceu com aquela muralha? A muralha fez isso aqui, ó, caiu assim. Foi a mão de Deus, em cima para baixo, que apertou aquela muralha no chão. A muralha caiu, mas a casa de Raabe permaneceu de pé. Não estou entendendo não. A muralha pode cair, demônio cai, governo cai, império cai, mas a casa que tem a marca do sangue,
A casa que tem a marca do sangue, eu vou repetir, a muralha cai, mas a casa que tem a marca do sangue, governo cai, império cai, tempos cai, mas a casa que tem a marca do sangue vai permanecer de pé. Por quê? Porque 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à sua direita, mas quem tem a marca do sangue não será atingido. Mas a crise está muito grande, mas a tua casa está selada. Mas olha o que está acontecendo no mundo, a tua casa está selada. Mas a coisa está muito séria, a sua casa está selada. Deixa eu ver onde tem a marca do sangue. Deixa eu ver onde tem a marca do sangue. Deixa eu te dizer uma coisa, na minha casa não é o sangue que foi derramado no Egito. Na minha casa não é o fio de cor escarlata como na janela de Raabe. Na minha casa e na sua casa é o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Pelo amor de Deus, reprime a voz de choro, levanta essa cabeça, bota essa mão direita para cima e dá um glória a Deus, porque pode o que for cair, mas você vai ficar de pé, teu casamento vai ficar de pé, teus filhos ficarão de pé, tua casa ficará de pé, quem é teu ficará de pé. O que é que vai acontecer com Jericó? Vai ser destruída. Vou terminar agora. Eu vou terminar agora. Acredite, é sério. A cidade de Jericó vai ser destruída. Mas vamos ver o que acontece aqui. Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta, tirai de lá a mulher, com tudo quanto tiver, como lhe tendes jurado. Então entraram os jovens espias e tiraram a Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e tudo quanto tinha. Tiraram também a toda a sua parentela e os puseram fora do arraial de Israel. Sabe o que eu não entendo? É que tem uma turma aí que gosta de pregar escatologia, que são as coisas do fim, mas que estão dizendo que o justo vai perecer com o ímpio. Está precisando ler mais a Bíblia. Está precisando conhecer mais quem é Jesus. Porque acreditar que o justo vai perecer com o ímpio é negar inclusive o que está escrito aqui, que aponta para um futuro. O que é isso aqui? Isso aqui é linguagem escatológica apontando para um futuro. Presta atenção. Quem é Raabe? A pecadora. Quem é Raabe? Pecadora arrependida. Tem pecador arrependido aqui? Raabe, a pecadora arrependida. O que é Jericó? É aquilo que está sob iminente destruição. Está vendo os sinais aí fora? Está vendo os sinais, sim ou não? Diga assim, ó, vai acabar, tá? O tempo do fim está chegando. Raabe é a pecadora arrependida. Cadê os crentes arrependidos? Só que antes de destruir Jericó, tiraram Raabe e a família dela de dentro de Jericó. Apóstolo, eu não estou entendendo. Esse mundo pode acabar, só que antes de acabar, dá licença, mas eu estou subindo com a minha família. Antes de acabar, Jesus virá nos buscar. Deixa eu ver quem vai segurar na mão de Jesus. Deixa eu ver quem não vai perecer com aqueles que vão perecer. Deixa eu ver quem não vai sofrer no meio dos ímpios. Os justos não sofrerão com os ímpios. Jesus arranca a gente daqui primeiro, irmão. Jesus arranca a gente daqui primeiro. A tua casa não vai perecer, a tua família não vai perecer. Perceba, olha o método. Primeiro tirou Raabe, porque a primeira que se arrependeu, e através do arrependimento dela toda a casa foi alcançada, porque crê no Senhor Jesus.
crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua. Apóstolo, está caindo tudo, a tua casa não vai cair. Apóstolo, está tudo sendo destruído, o seu casamento não vai acabar. Apóstolo, está tudo um caos nos teus filhos. O diabo não vai tocar. Entra na casa da mulher prostituta. Para quê? Cumpra a aliança que foi estabelecida com ela. Ela fez a parte dela da aliança. E se ela fez a parte dela, entrem lá para fazer a parte que vocês prometeram a ela. Josué mandou entrar lá. Josué representa o Deus Todo-Poderoso. Os espias, 2 espias. Quantos espias? Quantos espias? Essa é para quem gosta de escatologia. Por que não 12 e 2? Porque um representa o Antigo Testamento e o outro o Novo Testamento. Porque uma casa só pode ser salva através da palavra. Ela esconde os 2 no andar de cima. Por que ela não bota os 2 no porão? Ela esconde os 2 no andar de cima. Porque aquele que crê em Deus tem que estar andando debaixo da palavra. Quando os inimigos vão embora, ela sobe até os 2. Por quê? Porque a gente tem que ter a intenção de ir até a palavra. E quando ela faz toda a parte dela, a casa dela foi salva, a vida dela foi transformada. Agora, bonito é que quando assim que os 2 saíram da casa dela, ela já foi lá e amarrou o fio de cor escarlata na janela. Os 2 disseram assim, quando a gente voltar. Eles não voltaram naquele momento, não foi naquele momento que eles voltaram. Ainda aconteceu muita coisa para depois eles chegarem ali e rodearem as muralhas. Mas desde aquele dia, eu vou repetir, desde aquele dia que a palavra entrou na casa dela, a casa dela já foi transformada. Por quê? Porque se amarrava, as prostitutas se amarravam uma fita na janela do quarto para indicar aos clientes o seguinte: olha, não posso, estou naqueles dias, não posso, estou naqueles dias. O que eu estou dizendo é que todos os homens que passaram em frente àquela janela e olharam aquela fita lá, era como se Raabe estivesse dizendo: não quero hoje, não quero hoje, não quero hoje, não quero hoje, não quero hoje. Por quê? Porque quem abre espaço para a palavra não quer mais aquilo que o mundo tem para oferecer. Ela não recuou na sua decisão, e toda a casa dela foi salva. Fique em pé para eu terminar. Eu não sei o que está caindo. Talvez algumas estruturas estejam caindo na sua vida. Talvez algumas coisas estejam ruindo na sua vida e você está morrendo de medo. Se você não tem uma aliança com Deus, se borre de medo. Se você tem uma aliança com Deus, se encha de fé. Se você não tem uma aliança com Deus, entra em desespero. Pode entrar. Se você tem uma aliança com Deus, entre em oração, porque Deus vai te honrar. Eu não estou aqui para pregar uma coisinha bonitinha para vocês saírem daqui dizendo: ó, que legal. Eu estou aqui para dizer o seguinte para vocês: se você não tem uma aliança com Deus, se borre de medo, porque os sinais estão aí mesmo. Se você não tem uma aliança com Deus, usa fralda geriátrica. Você vai acabar se cagando todo. Que isso, pô? É a verdade. Agora, se você tem uma aliança com Deus, levante essa sua cabeça, cante o hino da vitória, porque a muralha pode até cair, mas a tua casa ficará de pé.